muito bons, cada um com a sua especificidade, sua característica. Mas a Fátima não queria que eu recebesse nenhuma informação, não falasse com ninguém, para que viesse o máximo de trabalho mediúnico possível, não o meu anímico. Então eu exercitava 3 vezes por semana, mas os 6 primeiros meses não viam quase nada. Tá? E aí depois que foi vindo algumas informações, mas eu nunca entrava em contato com os parentes quando eram cartas para parentes. Eu descartei, queimei, rasguei, tudo. E aí só depois de um bom tempo, 2 anos, é que as coisas começaram a ficar mais específicas. Mas só depois do 10º ano de exercício é que começaram a vir números, dados, coisas assim. Mas era para mim o prazer, que eu não tinha pressa de fazer, porque eu não achava que ia fazer o trabalho público. Porque eu achava que a terapêutica era ruim. As pessoas iam ficar viciadas em cartas e não em desenvolver o lado humano, a experiência da própria dor. E me dei mal, na realidade tenho uma terapêutica muito boa. Mas quando começou o trabalho, eu se não me frustrava porque eu gostava da presença de Fátima. E foi assim, ela foi exercitando. Mas olha, eu fiz 40 anos, faz 2 semanas. Ela disse que agora que começou o trabalho, tudo foi exercício. Para psicografar, ela é culpada. Olha, tem hora que cansa. Ontem na TV Mundo Maior, o André estava perguntando, não, uma segunda etapa do seu trabalho. Eu disse, eu não estou aguentando a primeira. Tá? Minha mulher, minha filha, tá num canto, hoje eu pude viajar com ela, tá com minha filha, porque é muito nova para não fazer barulho. É o tempo que a gente tem, trabalho durante o dia, estudo, faço psicologia à noite, final de semana viagem, não tem tempo para nada. Para nada, então é muito complicado. Tomara que os trabalhos aumentem. Mais dúvidas? Oi? Mais dúvidas sobre o trabalho? Que eu não sou importante não, eu respondi ali, mas sobre o trabalho. Bom dia, boa tarde. Eu sou de Itu. Ah, que bom. Eu não conheço, me desculpe se eu falar besteira. Itu é aquele lugar que tem tudo grande? Eu vou lá um dia. Meu anjo, o umbral é tão relativo. Estamos no umbral. Olha, umbral é uma coisa assim. A gente naquela época, quando o André Luiz psicografou por Chico Xavier, ele precisou delimitar um espaço. Então ele disse que tinha terra, tinha umbral, e o nosso lar estava na zona umbralina, e depois tinham cidades espirituais ou colônias mais avançadas e tal. Olha, já era difícil lidar que uma pessoa que morreu continuasse viva, quiçá entender que não existe espaço. Digo mais, não existe tempo. Então, muitas vezes quando a Fátima fala comigo, o olhar dela é atemporal. Eu pergunto sobre a vida de Jesus, ela me responde como se fosse hoje. E eu pergunto coisas para frente, é como se fosse hoje. Espero não chocar com essa informação. Mas assim, o tempo é uma construção nossa, porque a gente não se suporta. A gente precisa dormir e acordar, a gente precisa trocar de roupa, a gente precisa ter um apartamento, ter o nosso apartamento, ter o quarto, de compartimento, porque a gente não se suporta. Nós não toleramos as nossas imperfeições. Eu primeiro estou querendo desconstruir essa ideia de umbral. Isso é muito relativo, tá? Agora, eu vou atribuir assim, se eu recebo cartas de espíritos que estão em sofrimento, sim, só que o sofrimento é relativo. É tudo muito relativo. Então, por exemplo, porque o trabalho são para boas novas. Se a pessoa está desesperada, ela vai para o trabalho de desobsessão. O desencarnado vai para um trabalho de desobsessão. Esse trabalho são de boas notícias. Agora, pode acontecer de estar triste, a Fátima, um mentor vir e dar um recado em particular, não mostrar para ninguém, a carta vai só para a pessoa.
Agora também a gente tem que desconstruir a nossa cabeça com muita coisa. Domingo passado eu recebi lá no Rio de Janeiro uma carta e o rapaz era um jovem que tinha uma linguagem, a linguagem coloquial dele era palavrões. Tá? Isso que você viu na rádio, foi pela rádio, você ouviu? Ah, postado, a mãe postou. Aí a mãe postou no grupo, hoje o grupo está com 28 mil pessoas lá no Facebook. Eu não perco muito tempo, porque, melhor, desculpa, isso parece uma coisa ruim. Eu não tenho muito tempo para investir, né, nas redes sociais, mas acho proveitoso na questão do contato e do conhecimento. Minha esposa me mostrou. E teve uma senhora que disse que eu não era sério, porque como é que eu recebi uma carta de uma pessoa que chamava palavrão? Olha, com todo respeito, eu vou perguntar para vocês. Se um palavrão é algo que não vai nos permitir levar para um bom lugar, desculpa que eu vou falar, mas com muito amor, estamos fodidos. Verdade. Porque quando aquela mulher transa com o marido pensando naquele ator famoso, isso ela não conta. Quando ela deseja a morte daquele assassino, isso ela não conta. Quando ela deseja o mal para sua mãe, para sua irmã, isso ela não conta. Na hora que ela estiver no mundo espiritual, que todo mundo vê o que ela está pensando, o palavrão Não é nada. não é nada. Aí ela vai adorar ser uma Dercy Gonçalves da vida. Entende? Então, nós estamos construindo uma moral para cercear as pessoas e não para libertá-las. É falsa. Porque, eu sempre falo isso, mas é com muito carinho que eu estou falando. Eu às vezes prefiro as pessoas que bebem, que fumam, que falam palavrão, mas que faz algo para o seu próximo, do que aquela que não bebe, não fuma, não fala palavrão, é polida, mas não faz nada pelo seu semelhante, não muda a sociedade. Né? Mais alguma dúvida, meus amigos? Bom dia, meu nome é Cristina, já é a segunda vez que eu venho. Só de te ver eu já me emociono. Não é o meu caso, mas ela falou do umbral e eu tenho a dúvida assim, da pessoa suicida. Se ela tem algum tratamento que ela faça antes de mandar uma mensagem, se ela é preparada, porque muitos dos suicídios vêm devido a depressões e assim, como ela é preparada para mandar uma mensagem para o ente querido. Cristina, meu anjo, olha só, vamos desconstruir outra coisa. O que é depressão? Onde se origina a depressão? Quem pode diagnosticar uma depressão? O depressivo? Entende? É muito mais amplo do que a gente imagina. Agora, qual é a fonte disso? É emocional? De alguma parte química do cérebro? É orgânica? De onde que se origina isso? Porque se for orgânico, desencarnou, acabou a fonte. Não existe mais os sintomas. Emocional vai continuar. Suicídio, o que é suicídio? Quem fuma é suicídio lento. Quem bebe é suicídio lento. Quem tira a própria vida é suicídio. Tudo bom, meus amigos? E uma pessoa que fala mal da outra, não é suicídio? Claro que é. Olha as energias tóxicas. Você está falando mal de alguém, aquela energia está ficando em você. Aí vai sair do seu perispírito para o seu corpo físico. Então, isso é suicídio lento também. Então, todos nós somos suicidas aqui. Quem pode julgar? Na época de Ivone Pereira, quando ela recebe o livro, acho que é do Camilo, falando sobre o Vale dos Suicidas, é também uma forma. Porque cada ser tem uma história. Aqui todos nós temos uma história. Nessa e de outras vidas. Então, não é porque, sei lá, eu matei meu corpo físico agora, que eu vou ter o mesmo julgamento e análise de qualquer outra pessoa. Não estou dizendo que isso é uma coisa legal. Não é. O sofrimento é inevitável. Agora, como vai se viver esse sofrimento, é tudo muito relativo. Eu já recebi cartas de uma moça que suicidou, que era uma grande médium,
estava numa crise por conta da mediunidade, não sabia lidar, e os espíritos sofredores provocaram, e a parcela dela não foi a mesma de uma pessoa lúcida que sabia sozinha daquilo que ia passar. Então ela não pode ser julgada da mesma forma. Tá? Eu coloco como exemplo, com respeito, que hoje é minha amiga. Quando eu recebi a carta do neto do Chico Anísio, disseram, olha, mas ele se matou e foi em pouco tempo. Tá. As pessoas só tomaram conhecimento porque ela divulgou, né? A pessoa querida, ela quis divulgar. A mãe quis divulgar. Ela não tem interesse nessa promoção. Não ganha dinheiro com isso nem nada. Mas como é que sabe que é suicida? Estava lá? É julgamento. Então, como é que... não pode se comunicar com um mês de desencarne. Mas Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, evocou um espírito que foi assassinado de manhã e de noite e escreveu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mesmo dia. Então, quer dizer, nos falta... Isso é ignorância, de ignorar aquele conhecimento. De desconhecer o saber. Falta de conhecer a doutrina para ter um julgamento. Mas é tudo tão relativo. O esquizofrênico, por exemplo, pode ter o mesmo julgamento, o mesmo peso do que outra pessoa que supostamente tem. E outra coisa, eu sei que é tabu, mas eu coloco para a gente questionar. O espírita precisa questionar. A questão da baleia azul. Falta muito afeto, por parte dos pais, principalmente. Nós estamos correndo para dar uma condição boa para os nossos filhos e não abraçamos os nossos filhos. Não conversamos com nossos filhos, não damos carinho para nossos filhos. O filho diz que é homossexual, aí o pai já não quer mais saber do filho e entende. Será que eles não estão levando os filhos à morte? Quem é mais responsável, o filho que se mata ou o pai que desprezou o filho? É muito complexo. Mas, voltando à simplicidade da sua pergunta, eu mexi e agora voltando à simplicidade. Qualquer um que mereça a atenção da espiritualidade, que peça com carinho, vai ter seu tratamento, vai ser ajudado, e a demora depende da capacidade de cada um de adaptar-se. Tá? Alguém quer perguntar? Eu vou aqui atrás. Tá? Rapidinho, só para... Você é palmeirense, não? Não, eu sou do Rio de Janeiro, não torço pro time aqui não. Eu fui brincar que eu era palmeirense na última reunião e teve um pessoal lá fora que me ameaçou, tá? Aí eu perguntei sem querer o time, era corintiano, mano. Eu não queria falar isso. Bom dia, Corinthians. Graças a Deus. Fernando, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar numa reunião sua. Só essa energia que a gente recebe, eu acho que a gente já sai daqui com outro tipo de aspecto. Você comentou da atemporidade, do espaço, etc., que nós criamos. E aí vem a pergunta, quando você recebe essa psicografia, recebe essa mensagem, recebe essa intuição, o espírito necessariamente está aqui ou pode estar em outro lugar completamente diferente, em outro, enfim. E como que se dá isso na sua relação de como que você ouve? Você comentou até de outras línguas, inclusive, e de repente não está aqui. É isso? Obrigado, bom dia. Fábio, querido, olha... Então, uma vez eu recebi uma carta, o espírito parecia um hospital. Para ele era um hospital. E eu estava na reunião e recebi a carta. Para mim é como se ele estivesse aqui, mas não é aqui. Tá? Então, para mim é muito real, ele está falando do meu lado, mas a Fátima me disse que não era do meu lado. Então, isso, às vezes também o espírito não tem afinidade e dita para Fátima, melhor. Às vezes o espírito pode estar no Japão, está com alguma ocupação, vamos dizer assim, aí dá a carta para Fátima e a Fátima me dita. Deixou de ser espírito? Não, ele só não pode estar. Essa questão do espaço é complicado, mas o importante é o afeto que é realizado. É o amor que é dado continuidade por conta desse trabalho. Mas o espírito não toma o braço, isso não é verdade, é mito.
mesmo quando há impactos mais fortes de impulsos elétricos que possam usar as duas mãos, como eu já tive uma experiência prática, mesmo assim, não é que você não tenha, aquilo passa pela sua cabeça, nem que seja por segundos. Então, não toma o braço, eles manipulam somente, vamos dizer assim, provocam aquele impulso, aquela informação. Tudo foi mito porque a gente não tinha condições de entender. É como a questão, por exemplo, da parte anímica. A Leila, que é médica também, deve conhecer isso. Anímica é o que vem da alma. A Thaís, ela catalogou mais de 3.000 cartas entregues nesse trabalho. Em todas as cartas entregues, se eu ler, eu vejo o elemento meu ali. Mas o Espírito falou tanta coisa, eu tenho certeza que meu filho é seu filho. Mas é o Fernando também. Porque passou pela minha mente, passou pela minha cabeça. Então, às vezes, se eu não tiver muita afinidade, eu te amo, papai querido. Pode vir, eu te amo, pai. O contexto vai, mas pode mudar a estrutura. Então, eu tenho total ciência disso. E isso não desqualifica o trabalho. Pelo contrário, eu tenho uma ciência do que ocorre. E eu prefiro não mistificar. Para que a altura para as pessoas verem um fenômeno assim, porque é comum também, Fábio, ver assim. Ter um trabalho como esse, como tantos médicos fazem um trabalho, é um santo. Não, não sou. Conversa com minha esposa 20 minutos, você vai ver que eu não sou. Principalmente os dias de lavar o prato. É muito chato lavar prato. Verdade. Então, não tem como. Não é assim. A gente que constrói essa santidade. Existe uma responsabilidade. Você tem algo que pode ajudar pessoas. Então, você vai ficar em casa, ou enquanto você tem saúde, você vai até as pessoas para ajudar. Então, o que existe é responsabilidade. Mas isso não é só minha, não. Isso é de todos nós aqui presentes. Porque é muito fácil culpar o governo. Enquanto a gente coloca um gatinho, um macaco, entende? Nós temos que fazer a nossa parte também. Tá? Mais perguntas? Deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês estão com dúvidas de outras coisas. Meu amor, eu vou passar aqui rapidinho na próxima pergunta e depois eu vou para aí, tá? Estou lhe vendo. As cartas, questão de quantidade. Às vezes as pessoas, é normal, não são espíritas, aí acham que vão vir carta para todo mundo. É impossível. Ontem eu estava conversando com um cara fantástico, que é uma pena que eu acho que ele não pôde chegar, que é o Paulo Henrique de Figueiredo. Eu acho que se Allan Kardec tivesse encarnado, seria como o Paulo. Muito inteligente, pesquisador fantástico. E tem um programa na TV Mundo Maior que eu esqueci o nome do programa agora, do livro dele. Revelação Espírita, eu acho. E a gente estava batendo um papo sobre isso, que ele ia na instituição do Chico Xavier, ele teve essa oportunidade. Primeiro, Chico Xavier não conversava com as pessoas. Isso é um mito. O que acontecia é que, às vezes, segundo ele e outros pesquisadores, a pessoa estava tão desesperada que ele anotava o nome para a pessoa não ficar sentindo mal. Mas ele recebia as cartas, e houve um caso, por exemplo, de receber uma carta, a pessoa estava na rua, lá fora, estava com um motorista levando uma pessoa para a reunião e veio a carta para ele. Disse, eu não estou procurando carta. Isso mas veio. Então, em regra, eram 5, 6 cartas por sessão. E é carta pra caramba. Vieram só 10 cartas. Como só 10 cartas? É muita coisa. É muita energia gerada. Então, hoje na reunião tem uma outra coisa que a gente se equivoca. A gente não veio receber carta. Isso não é verdade. A gente veio participar de uma reunião. É diferente. Se viu uma carta, legal. Agora a reunião, todo mundo está presente, está vendo. Enquanto eu estiver recebendo carta, as pessoas vão vir sentar, vão ser convidadas algumas pessoas, vão participar, vai ler. Não tem absolutamente nada demais. É só isso. Então, se vir muitas cartas, muito que bem. Se vir poucas cartas, muito que bem. E tem mais.
Uma letra dele. Eventualmente, porque a ideia é ajudar outras famílias, né? Mas não é que espetáculo, assim. A ideia do trabalho, para quem não estava presente no início, é que seja transparente, que todo mundo possa ver que não tem nada demais no trabalho, mas que, como eu falei, eu vim à discussão da espiritualidade, que por função do meio, ou minha, ou deles, há uma produção, uma qualidade, tudo é muito relativo em cada reunião. Eu cumpro meu trabalho com consciência cumprido, qualquer erro que esteja aqui, qualquer pessoa que estude o Espiritismo sabe como é difícil um trabalho público. Então, isso é para que fique transparente, as pessoas tenham o direito de terem suas opiniões. Qualquer erro aqui é total responsabilidade minha, como medianeiro, e os acertos deles, tá bom? Eu vou ler o nome que me deram nas cartas, e se a família estiver presente, eu pergunto se quer ler, que leia. Se não quiser, não leia. Tá bom? Outra coisa, não pode filmar a carta dos outros. Porque, veja bem, você não pode publicar um negócio que não é seu. Eu te processaria, mas é porque eu sou amável. Tá? Porque não pode, é dos outros, tá? Deixa que os outros gravem e tal. E aí, se quiser, depois publica ou não, isso depende deles. Tá bom, meus queridos? Todos estão bem?